O Vasco está negociando a contratação do meio-campista Matheus França, aquele mesmo revelado pelo Flamengo que foi vendido por 25 milhões de euros para o Crystal Palace. O Vasco tem negociações pela sua contratação por empréstimo. E agora, com certeza, você está se perguntando como que joga o Matheus França, qual é o seu estilo de jogo, como ele se encaixaria nesse time do Vasco do técnico Fernando Diniz. E cá estou eu para tirar todas essas tuas dúvidas. Vem comigo conhecer qual é o estilo de jogo do meia Matheus França. Vem! É assim que joga Matheus França. Para começar, eu quero mostrar aqui já essa primeira característica desse jogador, que ele é um jogador que infiltra muito bem na última linha do adversário. Apesar de ser um meia, o Matheus França tem esse ótimo poder de infiltração, além de ser um jogador que costuma definir bem em situações que está cara a cara contra o goleiro. Mas uma situação que ele vai infiltrar, vai romper essa última linha do adversário e vai definir bem contra o goleiro, aqui no caso contra o Cássio, ele vai dar uma cavadinha, tirando aí do Cássio, marcando um belo gol. Matheus França é um meia extremamente habilidoso, jogador que tem muita capacidade de improvisar dribles em situação que ele tá no 1 contra 1 contra os seus adversários, um jogador que costuma levar vantagem nesse tipo de lance. E até é um jogador que, pela sua morfologia, Matheus França tem 1,84 m de altura, ele tem uma passada larga. Matheus França sempre foi um camisa 10 na base, jogador com essa capacidade aqui, e jogador que faz isso se destaca, jogador que consegue receber essa bola de costas, muitas vezes no entrelinhas do adversário, e ele consegue, tem essa capacidade de girar em cima do adversário e ficar de frente para a jogada, porque olha só o clarão que vai abrir na defesa, aqui no caso do Juventude, com esse belo drible do Matheus França que limpou 2 marcadores. Mais uma vez, infiltração dele, última linha, que eu até imagino o Matheus França jogando em um Vasco mais móvel. A gente pode ter um Matheus França jogando como se fosse um falso 9 no time do Vasco, jogador que até tem estatura para isso, né? 1,84 m, muita mobilidade. Além de marcar gols com a perna direita, o Matheus França se destaca pela boa capacidade de finalizar com a perna não dominante, com a perna esquerda. Esse lance aqui do Matheus França mostra uma característica muito forte dele, que é de passar a bola, se projetar para receber, rompendo a última linha do adversário, muitas vezes conseguindo concluir bem a gol, marcando o gol. Matheus França, jogador que se posiciona bem dentro da área, está atento a esses espaços vazios para aproveitar e marcar gols, dar assistências, fazer boas finalizações. Jogador com muita capacidade de velocidade, o Matheus França. É um jogador que, apesar de jogar nessa região do meio de campo, ele costuma acelerar, conduzir bem essa bola. É um jogador que, como eu falei para vocês, tem uma passada larga, tem 1,84 m de altura, tem uma perna mais longa, o Matheus França, e isso facilita ele nessas arrancadas. Jogador que tem uma boa força, não cai para qualquer dividida, consegue trombar no corpo a corpo com o adversário e depois, como foi naquele caso ali, encontrar um ótimo lançamento. A capacidade de improviso do Matheus França chama bastante atenção. O jogador que consegue tirar dribles às vezes que você não está imaginando, ele consegue descolar esses dribles e surpreender a defesa adversária. Esse lance aqui é mais uma vez aquilo que eu falei com vocês, que é uma capacidade que tem esse meio campista Matheus França, que é de receber essa bola de costas, que vai entrar no entre linhas, e ele vai conseguir ter essa capacidade de sustentar essa pressão que vai vir nas costas dele e girar para ficar de frente para a jogada e jogar no espaço vazio. E olha no que isso vai resultar. Já domina orientado girando, espaço para finalização, vai marcar um belo de um golaço aqui o Matheus França. Ele tem muito essa capacidade de jogar de costas e de girar em cima da marcação. Mais uma vez ele fazendo infiltração. Até por isso eu vejo o Matheus França com esse possível futuro jogando como um falso 9 em alguns determinados momentos, caso ele venha para o time do Vasco. Mais uma vez, vencendo esse duelo no 1 contra 1, vai abrir o ângulo e aí perfila o corpo e bate para fazer um baita de um golaço, Matheus França. É um jogador extremamente especial quando a gente fala de talento. É um jogador que você bate o olho e você vê como o Matheus França é talentoso. Outro ponto muito forte do Matheus França que faz ele se encaixar muito bem nesse Vasco do técnico Fernando Diniz é como esse cara é esforçado na marcação. Como o Matheus França volta para acompanhar os jogadores adversários, como ele encaixa a marcação-pressão, como ele é um jogador que se doa muito pelo time para recuperar essas bolas. E muitas vezes nessa situação de perde e pressiona, que joga muito hoje o Vasco do técnico Fernando Diniz nesse perde e pressiona, o Matheus França faz isso muito bem desde as categorias de base. Capacidade de jogar em espaço reduzido, né? Nesse entre linhas.
Às vezes, com muito pouco espaço, o Matheus França consegue encontrar boas soluções para a jogada, como foi naquele lance ali, mais uma vez. Um jogador que se destaca bastante fazendo isso. Mais um gol dele com a perna não dominante, a perna ruim aqui no caso. Faro de centroavante, Faro aí de artilheiro, aproveitando essa oportunidade de gol, o Matheus França. E é um jogador que eu posso falar para vocês que às vezes até conta bastante com a sorte. Eu costumo dizer que jogador bom tem sorte, jogador ruim não tem sorte. Não tem medo de jogar. Olha essa capacidade do Matheus França de jogar em espaço reduzido e de conseguir descolar uma jogada que ninguém imagina. Só ele vai imaginar. Olha a mágica aqui que ele vai fazer. Cercado por 4 jogadores aqui do Cuiabá. Esconde a bola o Matheus França e deixa o Everton Cebolinha de cara pro gol. Já vai dominar orientado, vai receber de costas pressionado, já vai dominar orientado, girando para o espaço vazio e ficando de frente para a jogada. Meia que faz isso, se destaca. Matheus França ainda é muito jovem, mas tem todos os atributos que um bom meia atacante precisa ter. Tem a qualidade de passe, tem a visão de jogo para ruptura, tem muitas vezes esse facão que ele faz nas costas da defesa adversária, um meio campista que marca gol, que pisa na área, que tem bastante habilidade, esconde a bola o Matheus França em vários momentos, então ele acaba se tornando um jogador extremamente imprevisível. Olha só esse encaixe dele aqui de marcação-pressão. O Vasco hoje faz muito isso, e o Matheus França tem essa facilidade de marcar e de recuperar a bola, não só tirar o espaço do marcador, mas ele consegue ser combativo na jogada. Aquele sai driblando aí. Em espaço reduzido, ele consegue muitas vezes esconder a bola, o Matheus França. Isso é um destaque que tem esse jogador. Jogada de 1-2, né? Toca, passa, recebe. Esse tipo de jogada se encaixa nesse estilo de jogo do Vasco, do técnico Fernando Diniz. Matheus França é um jogador extremamente interessante, habilidoso, rápido e jovem. Jogador que tem pulmão para correr os 90 minutos. Esse é Matheus França, olha só. Como ele vai acompanhar a jogada até o fim e vai fazer o desarme no adversário. Vai recuperar a bola. E muitas vezes quando você faz isso aqui, você ganha muitos pontos com a torcida, né? Mas você mostra o comprometimento que você tem pro restante do grupo. Você sendo esse tipo de jogador que marca até o final, que tem empenho na marcação-pressão, que não aceita o adversário passar por você com grande facilidade. Então você vai ver vários momentos o Matheus França tendo esse alto número de bolas recuperadas, né? Olha só, mais uma vez, vai na marcação-pressão, recupera a bola, vai no corpo, rouba somente no corpo, tem essa boa força, né, no ombro a ombro, nessa trombada contra os adversários. E mais um ponto do Matheus França se destacar é o jogo aéreo desse jogador, com 1,84 m de altura. Por muitas vezes o Matheus França, em jogadas de escanteio, de faltas próximas à área, cruzamentos mesmo para a área, o Matheus França vai conseguir se sobressair e marcar alguns gols de cabeça. Escondendo a bola e fazendo passe ali para o seu companheiro. Jogador muito habilidoso, o Matheus França. Eu gostaria muito de vê-lo com a camisa do Vasco e nas mãos do Fernando Diniz, que trabalha muito bem com esse tipo de jogador. Mais um gol do Matheus França ali de cabeça. Senso dele de oportunista, né? Dentro da área, meio que pisa na área. Cara, essa bola vai sobrar em algum momento para você. Cobrando pênalti, goleiro para um lado, bola para o outro, né? O famoso varrer o goleiro, e a capacidade que esse moleque tem de recuperar bolas realmente me impressiona. É um jogador que recupera muitas bolas com essa marcação-pressão, com essa marcação às vezes ele acompanhando o ponta até o final para recuperar essa posse de bola. Olha só, ele vai acompanhar até o final e vai conseguir a roubada de bola. Então o Matheus França não é aquele tipo de jogador, eu sou habilidoso, sou meio, sou camisa 10, eu não vou voltar para marcar, eu não vou fazer marcação-pressão. Pelo contrário, é um jogador que faz isso e faz muito bem. E no futebol atual você tem que marcar, além de ser bom jogador com a bola nos pés. Seria talvez o encaixe perfeito para o time do Vasco com o Matheus França. Sinceramente aqui analisando com vocês, daqui a pouco eu vou mostrar o campinho tático para vocês. E teria um ótimo encaixe no Vasco, capacidade de levantar a cabeça, mapear espaço, jogar nesse entrelinhas, espaço curto, muitas vezes pressionado. O Matheus França tem essa facilidade de fugir dessa primeira pressão, e aí você já deixa pelo menos 1, 2 marcadores para trás. Capacidade de improviso ali dele, dando aquele tapinha de calcanhar, olha só. Jogador que improvisa, jogador que se torna imprevisível, o Matheus França. Olha a passada larga dele, olha a velocidade. Muito interessante esse moleque, muito interessante.
De novo, marcando, acompanhando até o fim o Matheus França para recuperar essa bola e manter o seu time pressionando. Mais uma vez a capacidade dele de improviso, né? Parece que tem um olho nas costas dando esse passe de calcanhar, vendo a ultrapassagem ali do companheiro Matheus França. Não é à toa que o próprio Crystal Palace só quer emprestar o Matheus França, não quer fixar um valor já para a venda do atleta, porque sabe que tem grande chance dele vir aqui pro Brasil, performar muito bem e o time querer comprar ele, né? Todo jogador jovem precisa de um tempo de adaptação no futebol profissional, ainda mais mudando de país, né? Mas olha a tamanha qualidade que tem o Matheus França. De novo ele fazendo isso, tá vendo? Recebendo essa bola de costas no entrelinhas, vem o marcador pressionar ele, ele gira com a facilidade tremenda nesse tipo de jogada. Muito bom jogador, Matheus França. Extremamente interessante, cara, extremamente interessante seria essa contratação pro Vasco. Não é um jogador que é barato de você manter, o salário é alto do Matheus França e tudo mais, só que é o tipo de jogador que às vezes você contrata e que ele auto se paga com o desempenho que ele tem em campo. Mais uma vez, encaixe de marcação, pressão somente na bola. Sabe um destaque? O Matheus França, ele desarma bem. Ele é um atacante, mas ele desarma bem. Ele muitas vezes recupera essas bolas roubando só na bola, indo no ombro a ombro, só no ombro do adversário. Não é aquele atacante que vai fazer a falta para marcar a pressão. Não, o Matheus França direto ele consegue recuperar na bola e isso é um destaque dele. Jogando sempre progressivamente. Olha a habilidade do Matheus França para sair da pressão de dois marcadores e fazer o jogo fluir, fazer o jogo acontecer de novo. Recebe pressionado, gira em cima da pressão, já tá de frente pro lance o Matheus França. E é isso, cara, é assim que joga o Matheus França. Vou mostrar agora no campo tático como eu imaginaria ele jogando em um 4-2-4 no Vasco. Talvez em relação à última escalação que teve ali o Vasco do Fernando Diniz, eu tiraria o David, que jogaria com o Matheus França, Felipe Coutinho mais por dentro, mas com muita movimentação, o Nuno um pouquinho mais na esquerda, mas com essa movimentação que daria liberdade para esses três jogadores de frente se movimentarem bastante, gerarem espaço, atacarem a última linha do adversário, confundir demais a marcação, tirar a referência dos zagueiros e deixar o Ryan um pouquinho mais pela direita, mas também com essa liberdade de flutuar pelo campo. Assim o Vasco teria um ataque forte fisicamente com Matheus França e Ryan, e com três jogadores com muita capacidade de encontrar passe, né? Nuno Moreira, Felipe Coutinho e o próprio Matheus França. Ficaria assim um ataque realmente muito difícil de ser marcado pelos adversários. Aí você pega agora para analisar aqui o SofaScore do Matheus França. Não teve tantos jogos jogando na Premier League, né? Matheus França, brasileiro, 21 anos de idade, 1,84 m de altura, valor de mercado 10,3 milhões de euros. A gente pega aqui nessa última Premier League 24 e 25, a nota média muito boa dos jogos que ele participou, né? Mas foram poucos jogos, somente 4, em média jogando 13 minutos por partidas, um gol marcado aí pelo Matheus França, nenhuma assistência. Então são muitos poucos números para a gente analisar desse jogador. No Campeonato Brasileiro, pelo Flamengo, também fez poucos jogos ali em 2023, não jogou tanto assim o Matheus França, mas foi vendido por um valor de 25 milhões de euros para o Crystal Palace. Ninguém é vendido por esse valor à toa. Mas comenta embaixo a opinião de vocês, por mim seria uma contratação mais do que aprovada. Eu aprovo muito a contratação do Matheus França no Vasco. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ficando nessa abração do Francesco, com nós. Fui!